Olá, graça e paz do Senhor a você que nos acompanha aí. Na nossa reflexão de hoje, nós vamos falar de um tema muito interessante e que é muito questionado pelas pessoas, que é a questão das orações não respondidas. Muitas vezes Deus retarda a resposta às nossas orações. Os horários de Deus, eles não são semelhantes aos nossos. É interessante que o texto bíblico diz que quando Lázaro estava muito doente, as irmãs de Lázaro enviaram um recado para Jesus. E o texto diz que Cristo deliberadamente retardou a sua ida até Betânia e Lázaro morreu. E Cristo disse que isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifesta através da ressurreição de Lázaro. Jesus atrasa porque ele aguarda o momento certo para realizar os propósitos divinos. A história da ressurreição de Lázaro, ela nos remete a essa questão das orações não respondidas. Orações não respondidas muitas vezes são resultado de barreiras que nós levantamos. Orações não respondidas muitas vezes é um problema nosso e não de Deus. O Senhor não vai atender a uma oração simplesmente para nos estragar com mimos. Embora Ele saiba e veja todas as coisas e seja todo-poderoso, Ele não atende às nossas orações quando elas estão fora da sua vontade. Embora Ele seja onisciente e onipotente, Ele não atende às nossas orações quando elas são inconsistentes com a natureza dEle. E a Bíblia ela nos mostra que existem algumas barreiras que interrompem a nossa linha de comunicação com Deus. E eu quero aqui rapidamente lembrar a você de algumas dessas barreiras. Por exemplo, pecado acariciado. O salmista vai dizer lá no Salmo 66, verso 18: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. A palavra contemplar aqui significa saber que alguma coisa está presente, reconhecê-la e não fazer absolutamente nada acerca disso. Ou seja, se eu tenho consciência de algum pecado em meu coração, se eu reconheço a presença daquela iniquidade, mas eu não estou disposto a enfrentá-la honestamente, eu não estou disposto a fazer alguma coisa acerca disso, então Deus, Ele simplesmente não me ouve quando eu oro. E por que isso acontece? Por causa da nossa hipocrisia. Porque João vai dizer lá na sua primeira epístola: se dissermos que temos comunhão com Deus e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, nós estamos dizendo uma coisa e praticando outra. De forma que ignorar deliberadamente os nossos pecados é uma ofensa gravíssima aos olhos de Deus. Quando estamos considerando ou acariciando um pecado oculto em nossos corações, a Bíblia diz que Deus não ouve as nossas orientações. De forma que a orientação das Escrituras é de extirpá-lo imediatamente. Jesus vai dizer: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti. Claro que Jesus não está falando aqui em termos literais. Cirurgia física não produz, não gera espiritualidade. Jesus está dizendo: olha, resolva o pecado de maneira drástica, antes que ele se espalhe e destrua toda a sua vida. No Antigo Testamento, para que os sacerdotes pudessem entrar no lugar santo e queimar o incenso, que simbolizava ali as orações do povo, eles precisavam parar junto à bacia para lavar os pés e as mãos. Embora estivessem servindo ao Senhor, os sacerdotes continuavam impuros,
Por isso, antes de entrar na presença de Deus, eles precisavam se purificar na bacia. Então, esse é um ensinamento bíblico. Quando nós nutrimos uma vida deliberada de pecado, as nossas orações, elas são interrompidas. Mas a Bíblia nos mostra uma segunda barreira que interrompe a nossa linha de comunicação com Deus, que é o nosso egoísmo. Tiago vai dizer que quando nós somos egoístas em nossas orações, Deus simplesmente não nos ouve. Ele diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Embora não seja errado orar por si mesmo, nós não devemos colocar os nossos pedidos à frente da vontade de Deus. Quando você olha para a oração modelo, a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso deixa evidente que os interesses divinos, eles vêm antes dos nossos. Somente depois de pedirmos, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, é que pedimos pelo pão nosso de cada dia. Então, o propósito da oração, antes de qualquer coisa, é realizar a vontade de Deus. João deixa isso evidente quando ele diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Viu só? Quando nós pedimos de acordo com a vontade de Deus, Deus promete atender os nossos pedidos. Portanto, o egoísmo é uma barreira às orações respondidas. Nossas orações podem ser egoístas e nós nem percebemos, e por isso Deus não está nos ouvindo. Terceira barreira que interrompe a nossa linha de comunicação com Deus: brigas, divisões, discórdias dentro do nosso lar. Pedro vai dizer: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida. E olha o que ele diz agora: de forma que não sejam interrompidas as suas orações. A palavra interromper aqui significa fechar uma estrada para que um exército não possa passar. Esse método ele era frequentemente usado nas guerras da antiguidade. Os soldados eles bloqueavam as estradas com pedras, com árvores e com outros tipos de barreira. Pedro nos diz que maridos e esposas, quando não convivem em harmonia, eles têm as suas orações interrompidas. Eles estão com as suas brigas e discórdias, colocando barricadas, barreiras ao longo da estrada e evitando assim que Deus atenda as suas orações. A quarta e última barreira que interrompe a nossa linha de comunicação com Deus, segundo as Escrituras, é a rejeição da palavra de Deus. Provérbios 28:9 diz que o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Portanto, ignorar e rejeitar a palavra de Deus, as orientações de Deus, é uma barreira à oração respondida. A palavra de Deus e a oração estão sempre juntas, caminham juntas. Jesus vai dizer, e João vai relatar essa palavra de Jesus lá no seu Evangelho, no capítulo 15, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, a palavra de Deus e a oração, elas precisam andar juntas, porque a Bíblia, ela nos revela a mente, o coração e a vontade de Deus. De forma que é conhecendo as Escrituras que nós podemos orar e reivindicar as promessas divinas para o nosso sustento e para a nossa provisão. Então, pense nisso. Pense nessas questões que foram mencionadas aqui. Na Bíblia, é impressionante
a lista dos que tiveram pedidos, a lista de pessoas que tiveram seus pedidos recusados por Deus. Ali você encontra Moisés, Paulo, Jeremias e o próprio Jesus. Será que nós não devemos ficar tão perplexos se Deus de vez em quando negar os nossos? Reflita nessas questões e coloque-as diante de Deus. Pondere, analise. Certamente isso fará grande bem à sua alma. Que Deus o abençoe com estas palavras e que elas sirvam de edificação para a sua vida. Um grande abraço.